esta avaliação sobre a questão da burocracia, ela tem eu sempre achei, Gustavo, que ela tinha uma relação com o pensamento liberal, porque era muito mais profundo o problema que vivia na União Soviética. Era um problema da luta de classes, não era um problema de burocratização. Era como coexistem e se reproduzem correntes burguesas, mesmo quando vai avançando a construção do socialismo. Mas o que mais me chama a atenção, e aí verá minha pergunta, rapidamente eu a formulo, dentro do tempo que me foi dado, é o que me pareceu ser até agora um certo desprezo seu pelas revoluções, mais de uma dezena de processos revolucionários vitoriosos, exatamente em função do peso que a União Soviética ganha, fundamentalmente depois de derrotar o nazismo. Você não tocou nesse assunto, eu já o provoquei algumas vezes. E vou fazer uma pergunta estritamente sobre isso. Stalin foi acusado por Trotsky, e continua sendo acusado pelo trotskismo, de ter abandonado o internacionalismo e traído a Revolução Mundial. Você até usou uma expressão clássica de que Stalin foi o coveiro das revoluções. No entanto, após 1945, com a consolidação do socialismo num só país e a vitória da União Soviética contra o nazismo, nos 25 anos seguintes, mais de uma dezena de processos revolucionários foram vitoriosos na Europa, na Ásia, na África e na América Latina. Como é possível acusar Stalin de traição à Revolução Mundial diante destes fatos, ainda mais quando o trotskismo foi completamente inexpressivo nesses grandes triunfos da classe trabalhadora? Perfeito. 5 minutos, Machado. Claro. Bem, rapidamente sobre o Khrushchev, sem voltar mais o tema, o que ele elogia é o essencial. E todo o conteúdo do relatório diz respeito às repressões no interior da própria burocracia. Então, basta ler. E não é difícil de entender, tá? Pegar aqui só uns dados de repressão para vocês entenderem o que significou o que se passou nos anos 30. Porque que até a própria burocracia ficou apavorada. Só em 1937, 38, que foi o apogeu dessas execuções, você teve 682 mil fuzilados. Você teve 850 mil expulsos do partido, 36% do partido. Tá? Se você pegar o que eram, inclusive, os comitês executivos, central e etc., de anos antes, quase todos eles foram fuzilados. As pessoas da Internacional que estavam, e que eram defensores de Stalin, tá? Não eram trotskistas, não. Esses trotskistas já tinham ido para a prisão há 10 anos antes. As pessoas que eram da Internacional, que por causa de regimes ditatoriais e perseguição nos seus países, estavam exiladas na União Soviética. O que aconteceu com elas em 36, 38? Foram executadas lá dentro. Inclusive associado a vários acordos que Stalin fez, o Pacto Germano-Soviético e por aí vai. Dá um exemplo. Quem aqui, hoje eu estou ficando velho, né? Na época que fez sucesso aí o filme Olga, a respeito da esposa do Luiz Carlos Prestes aqui no Brasil, que foi presa, entregue à Gestapo e morreu nos campos de concentração na Alemanha. Ela conhece o Luiz Carlos Prestes porque ela veio com uma série de agentes que vieram da Rússia, que foram ajudar o Prestes numa tentativa, na verdade, quase que de uma quartelada, enfim, de uma tentativa de revolução no Brasil em 34, não vou entrar nisso. Todos esses russos que vieram para ajudar Prestes, que não foram presos, saíram do Brasil, voltaram para a União Soviética, todos foram mortos na União Soviética em 36 e 38. Provavelmente, se a Olga não tivesse sido presa, a Olga e o Prestes não tivessem sido presos e tivessem voltado para a União Soviética, teriam sido assassinados entre 36 e 38. É a isso que Khrushchev está referindo. E todos eles eram defensores de Estado. Tá? Matem os outros, a nós não. O conteúdo do relatório inteiro é esse. E além do que, o conteúdo desse relatório, tá, ele já era amplamente conhecido. Os trotskistas já haviam dado com muito mais detalhes, inclusive, corroborando coisas que já haviam sido ditas desde meados dos anos 30. Não tem ali nenhuma novidade. Mas vamos lá, a pergunta. Olha como é curioso. Papel da União Soviética na Revolução Chinesa. A União Soviética defendia que Mao Tse-tung se entendesse com o governo nacionalista que estava desde 27, 28 à frente do poder da China. Chiang Kai-shek é a principal figura que estava à frente. Eles desobedeceram
ou não seguiram, porque eles também já tinham se afastado há muito tempo, um pouco da União Soviética. Eles só fizeram a Revolução de 49 contra a vontade da União Soviética e de Stalin em particular. A mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Tito, Marechal Tito, que foi uma da figura que teve à frente do processo revolucionário na Iugoslávia. Stalin queria que Tito se entendesse com o rei iugoslavo que estava exilado em Londres, no final da guerra, sendo que ele já dirigia o país inteiro. Porque a guerrilha que ele liderava era a maior força que tinha no país, tanto é que o rei estava exilado em Londres, e a pedido da Inglaterra, que era aliado da União Soviética durante a guerra, esse tem vasta documentação, as cartas de Stalin chegando a dar ultimato, coisa que, aliás, Tito e Mao Tse-tung desobedeceram Stalin, por isso tiveram esses processos revolucionários. A Revolução Cubana foi feita sem nenhum apoio da União Soviética. Aliás, a Revolução Cubana, inclusive, vai se ligar à União Soviética no pós-revolução. Em 59, Fidel Castro nem se identificava nem como socialista em vertente alguma, embora algumas figuras lá, sim, mas não tinha nenhum tipo de ligação orgânica. Isso para falar os processos que foram derrotados. Por exemplo, a Grécia, o Partido Comunista Grego, que estava dentro do Elas, que era um exército de libertação nacional, era a força amplamente majoritária na Grécia no final da guerra. Amplamente majoritária. A Grécia estava na mão dos comunistas no final da guerra, em acordo com Churchill. Isso é a teoria do socialismo no seu país, gente. Não é que eles querem consolidar o socialismo no interior da União Soviética. Isso todo mundo quer, que faz uma revolução socialista, quer que ela avance, quer que ela consolide, mas é priorizar os interesses internos em relação a todas as revoluções internacionais. Isso leva Stalin, por exemplo, no caso grego, a forçar o partido grego a entregar as armas para os britânicos. Depois eles voltaram atrás, iniciaram a guerra civil, não fizeram e foram massacrados pelos britânicos, mas depois de Stalin ter atuado para enfraquecer o movimento repetidas vezes. Para vocês terem uma ideia, tem várias cartas do Churchill, está na correspondência deles publicadas, agradecendo Stalin por ter deixado a Grécia com os britânicos. A mesma coisa, os partisans no interior da França e no interior da Itália, que não eram tão fortes, mas eram significativos, vão sustentar os governos capitalistas. De Gaulle na França, um governo com um ex-dignatário do fascismo no interior da Itália, e etc, 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 etc. Breno, 2 minutos. Olha, nitidamente o Gustavo continua a menosprezar o que significou a onda de revoluções e a onda de descolonização e independência depois de 45 e o papel que a União Soviética tem nesses processos, exatamente porque ela derrota o nazismo e porque ela cria um campo de sustentação dessas revoluções. E o Gustavo não vai querer que a versão dele tenha mais peso que a do próprio Mao Tse-tung, a do próprio Tito, a do próprio Partido Comunista Grego, não é? O Stalin comete um erro na China em 1927, quando ele insistia que os comunistas deviam continuar aliados e integrados ao Kuomintang. Stalin também comete erros na Iugoslávia no exato momento em que está se discutindo qual é o curso da Revolução Iugoslava, se ela deveria ou não integrar no governo que iria surgir, dirigido pelos comunistas e liderados por Tito, se deveria incluir ou não as forças liberais que também lutavam contra a ocupação do nazismo. Stalin, inclusive, reconhece publicamente esses erros. Esses erros foram reconhecidos publicamente na reunião de fundação do Cominform. O Cominform foi o Comitê de Informação que sucede à Terceira Internacional, que foi fundada em 19 e deixou de existir em 43. Não é? O Partido Comunista Grego não endossa essa tese do trotskismo em momento nenhum. Em momento algum. São duas etapas diferentes do processo grego, e a União Soviética apoiou os comunistas na Guerra Civil de todas as formas que podia, menos, obviamente, a de uma intervenção militar direta, que seria incabível, especialmente depois que os Estados Unidos explodem a bomba em Hiroshima e Nagasaki e criam um desequilíbrio militar no mundo que só iria ser superado em 49, quando a União Soviética também passa a ter a bomba nuclear. Não é? Em relação à França e Itália, não confundir a posição da União Soviética com a posição dos partidos comunistas da França e da Itália. Novamente, eu sugiro, Gustavo, que leia as atas do Cominform de 48, como os soviéticos, cuja delegação foi chefiada por Zhdanov, junto com Tito, com a delegação iugoslava, e junto com a delegação chinesa, que estava como observadora, atacam
criticam os partidos da França e da Itália por terem uma política de rendição em relação às forças liberais. Eram debates normais dentro do movimento comunista. O que não se pode é desprezar, como me parece ser o caso na sua intervenção, o enorme peso que essas revoluções têm e têm até hoje. A Revolução Cubana continua a existir, a Revolução Chinesa continua a existir, o Estado que nasceu da Revolução Chinesa continua a existir, o mesmo vale para a Coreia do Norte, o mesmo vale para o Vietnã. Essas revoluções não são fenômenos do passado e elas só puderam existir, se sustentar, porque a União Soviética tinha conseguido se construir como um Estado socialista. E eu completo para não exagerar mais no meu tempo. Você faz outras interpretações que não têm lastro histórico. Essa ideia de que a Revolução Cubana foi estranha à União Soviética não leva em conta que vários dos dirigentes do próprio movimento 26 de julho tinham tido ou tinham militância comunista ou como tal se identificavam. E também não leva em conta que a Revolução Cubana foi dirigida por 3 organizações, uma delas o Partido Socialista Popular, que era o nome que tinha o Partido Comunista em Cuba, e que essas 3 organizações, o Movimento 26 de Julho, o Partido Socialista Popular e o Diretório Revolucionário, rapidamente se fundiriam numa nova organização que é o Partido Comunista Cubano. Cuba declara o caráter socialista da sua revolução 2 anos depois de vitoriosa revolução e o fazem perfeitamente integrados ao campo socialista. Achar que Cuba poderia sobreviver, especialmente durante a Guerra Fria, sem a União Soviética, eu acho que me perdoe, uma certa leviandade histórica, assim como é uma leviandade histórica a pouca importância que você dá às revoluções na Ásia, especialmente na China e na África. Machado, sua pergunta. O Bertinho vai dar um tempo a mais aí, assim, se precisar. Se você quiser, você vai ficar com 2 minutos aqui, pra você usar quando você quiser. Banco de horas. Pode Banco ser, de né? tempo. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar para fazer aqui algumas considerações. Beleza. E aí, Você teria 2 minutos? Você teria 3 minutos pra perguntar, mas você tem 5 você vai ter minutos aí. 5 pra usar. Tá, tranquilo. Então Beleza? eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve retréplica aqui, Boa. da tréplica, Vamos. e na sequência eu emendo com a pergunta, que aí nós vamos, entre aspas, mudar um pouquinho do tema. Beleza. Tá. 5 minutos então. Rapidinho, antes aí o pessoal deixa o like, 6.500 pessoas ao vivo na live, né? E mais tarde a gente vai ler os melhores superchats. Tem superchat pra todo mundo aí essa noite aí. Vai lá, Machado. Então vamos lá. Primeiro lugar, tá? Eu vou pegar aqui, isso aqui são as falas do próprio Churchill. Uma carta para Stalin. Isso aí são cartas publicadas, traduzidas em português, inclusive, se acha fácil. Churchill fala em vários lugares. Só peguei um trecho aqui. Reconheço a atenção que o senhor Stalin, uma carta a Stalin, teve por mim quando tivemos que intervir com a ajuda de forças armadas consideráveis para esmagar o ataque da ELAS, que é a Organização de Libertação Nacional dirigida predominantemente pelo Partido Comunista Grego, tá? Contra a sede do governo em Atenas. Isso, inclusive, já depois da radicalização do movimento, porque a União Soviética tinha os instado a entregarem as armas. Um mês depois, Churchill escreve na sua correspondência secreta: o governo soviético compreende tudo o que representa a Bélgica e a Grécia para a segurança da Grã-Bretanha. E por aí vai. A documentação sobre isso é exaustiva. O caso grego ele é mais grave, porque nesse caso você tinha um poder na mão e que Stalin força a se integrar para a Grã-Bretanha. Por quê? Como a prioridade é o socialismo em um só país e a existência da União Soviética está acima de tudo, então compensa sacrificar aquelas revoluções para a gente poder forjar um acordo, que aliás foi um acordo terrível. O acordo de Alta, assinado no final da guerra, é um acordo onde a União Soviética fica com tudo que ela já tinha e entrega uma parte, ainda fazendo uma das maiores burrices estratégicas históricas, que é colocar Berlim dentro do que foi ocupado pela União Soviética, no coração da Alemanha Soviética, dividir Berlim em 4 zonas de influência, com a União Soviética tendo 1/4 de uma delas, e colocando França, Grã-Bretanha e Estados Unidos dentro da Alemanha Oriental. Tá? Berlim, gente, está dentro do que era a Alemanha Oriental. Tá? É importante que se saiba. E por aí vai. Então isso aí é tudo amplamente documentado. E só uma consideração, tá? Não é à toa que Putin detesta Lenin e adora Stalin. Diz muito. Também é amplamente documentado. Ele tem pavor de Lenin e adora Stalin, como um dos grandes estadistas russos.
Tá? Agora, a minha pergunta, ainda nessa esteira, mas mudando um pouquinho o foco, Breno, vai em relação à União Soviética, a grande tática de Stalin de ter